O tema de hoje, racismo e xenofobia à luz do espiritismo. Vamos ver o que é que o espiritismo tem a dizer sobre isso, mas possivelmente será melhor começar por definir o que é cada um destes termos. Então, racismo. Bem, basicamente é uma teoria que defende a superioridade de um grupo sobre outros, baseado no conceito de raça, ou a separação destes dentro de um país, a segregação racial, visando o extermínio de uma minoria, ou pelo menos colocá-la totalmente de parte. Também é uma atitude hostil ou discriminatória em relação a um grupo de pessoas com características diferentes daquilo que as pessoas consideram a norma, seja etnia, religião, cultura, etc. Já relativamente à xenofobia, a aversão aos estrangeiros, ao que veio do estrangeiro ou ao que é estranho ou menos comum. Isto foi tirado do Priberan, que é um dicionário online. Então, já vimos, enfim, estamos habituados até nas notícias a ver algumas coisas sobre isto, sobre racismo e xenofobia. Ora, qualquer um destes temas, misturado com outras ideias ou com outras inclinações, pode ser uma mistura um bocadinho explosiva. Por exemplo, nacionalismo exacerbado faz sentir orgulho pela nação e não sei o quê. Olha, se calhar vou chegar a algum de vocês. Eu, pronto, por acaso calhou desta vez nascer em Portugal, mas não ligo absolutamente nenhuma a isso. Fiz serviço militar e tudo mais, mas para mim tem igual. Portugal, Espanha, até podia ser só um país, o planeta todo, que para mim não fazia diferença nenhuma. Ora, o nacionalismo, a dizer que e tal, nós somos melhores do que os outros, ou que os nossos vizinhos, ou que outros, isto já começa a ser um bocadito estranho, e depois ainda por cima começa-se a extrapolar como a cultura de outros países será diferente. Nós, ao não entendermos ou não estamos por dentro daquela cultura ou daquelas tradições, poderemos eventualmente começar a extrapolar para coisas, a colocar mesmo de parte, e como não conhecemos, enfim. E existem imensos países no mundo, e não faz sentido nenhum. Mas isto vamos lá um bocadinho mais à frente falar disso. E então, muitas vezes, isto gera conflitos aparentemente sem fim. Há um conflito, por exemplo, que já existia quando eu nasci, e eu este ano fez 50 anos que cá estou, ainda não se vê forma disto acabar, que é, por exemplo, entre os palestinos e os israelitas. E isto estão sempre ali, ano após ano, com algumas alturas piores, como por exemplo agora, mas eles não se conseguem entender, e depois aqui está muito na base também os conceitos religiosos que cada um deles defende. O que é curioso é a quantidade de pessoas que já faleceu neste conflito, deste desentendimento desde o início. Já deu tempo, acho que até foi uma vez o Divaldo que falou sobre isso. Já repararam que se calhar podem estar a acontecer, por exemplo, eu desta vez nascer israelita e a dizer que os palestinianos não têm juízo nenhum, não prestam para nada. E depois, bomba, uma bomba, uma coisa qualquer, desencarno. Depois nasce do outro lado, depois já é os israelitas que não prestam para nada. E vou andar ali até começar a ganhar consciência que se calhar o que faz falta é isto. Ou seja, pronto, pensam de maneira diferente, veem Deus de maneira diferente. E então? É um complemento, até podem-se... é bom para a vida um do outro. Felizmente, são poucos, mas felizmente até existem alguns casais entre palestinianos e israelitas que são um exemplo. Mas como este, existem muitos outros conflitos, e basta olhar para a história. Quantos conflitos é que não existiu em nome de Deus, ou porque o vizinho estava ali um bocado a mais. Mas isso às vezes também, estes conflitos bélicos, é muito por culpa de os governantes, não quer dizer que os povos sejam assim. Eu, por exemplo, agora isto não estava previsto na palestra, mas eu vou o que é que eu fiz? Sim, eu vou... Não era isto que eu queria fazer, desculpa lá, era isto. Vou contar. Eu até há bem pouco tempo
enfim, a minha vida profissional é um bocadinho confusa porque eu, como sou consultor, passo sempre 6 meses de um lado, depois 1 ano ou 2 no outro e depois ando sempre assim. E agora, durante 2 anos, até há 1 ou 2 meses atrás, trabalhei numa empresa internacional em que calhou, nesses 2 anos, eu tinha muitos colegas de trabalho ucranianos e russos, sendo que alguns estavam mesmo, nos russos não, mas dos ucranianos, alguns estavam mesmo na Ucrânia. Por exemplo, o meu chefe estava em Kiev e cheguei a ter reuniões com ele em sítios completamente estapafúrdios. E então, aquilo que era um conflito na televisão, não é? De repente, embora eu estivesse a trabalhar remotamente, começou a ser um conflito com pessoas que eu conhecia. Depois houve uma coisa curiosa, que dessas equipas, houve muitos que conseguiram vir para Portugal, e então eu tive um jantar de Natal há 2 anos, em que na minha mesa estávamos só 2 portugueses, e o resto era tudo ucranianos e russos, e eu quando me percebi daquilo pensei, isto se calhar vai ser um jantar de Natal um bocado esquisito, mas não. E foi um belo exemplo para mim. Porquê? Lá está, aquilo que as notícias nos vendem, e que não estou a dizer que seja mentira, aquilo é originado por governantes e por poderes. As pessoas comuns, como nós, estavam super bem. Até evitavam falar no tema, porque, enfim, e conseguiam perceber os 2 lados. Isto estando aqui, né? Porque depois estando lá, altera um bocadinho. Então, como nós vemos, não há sentido nenhum nestes conflitos. Enfim, mas avançando. Nós aqui na Europa, e nós ainda por cima estamos aqui neste cantinho, à beira-mar planetado, como nós costumamos dizer, agora, de há uns anos para cá, em especial de há uns anos para cá, temos convivido com duas realidades que fazem pensar um bocadito, e que há muita gente contra e tudo mais, que é a imigração e os refugiados, e a tentação de não os deixar entrar e enfim. Obviamente, não, eu já vou dizer isto mais à frente. Não, posso começar já. Obviamente que se nós, se de repente todo o mundo decidisse emigrar para o mesmo sítio, não cabíamos lá todos, não é? Mas, se calhar a solução passa por outro lado, e é isso aí que vamos ver mais à frente. Nós temos muita gente a perder a vida, pelo menos todas as semanas, em travessias super arriscadas ali do Mediterrâneo, em que estão a poupar dinheiro que para eles é muitíssimo, não é? Para pagar a uns infelizes que se aproveitam destas situações, para os meterem nos barquitos que, pronto, parecem mais cascas de nós, e bora para a Europa. Aqueles que conseguem cá chegar, não é? Porque alguns depois ficam pelo caminho. Mas, perdão, eles não estão vamos lá ver, eles não nos estão a invadir, eles não estão a vir para aqui só porque lhes apetece, não é? Como refugiados, e a passar por todas estas provações e estas necessidades, não é por uma coisa banal. Eles estão a fugir de uma realidade que muitas vezes nos passa muito ao lado e que nós não conseguimos imaginar, e ainda bem porque estamos num país que está numa situação, embora tenhamos razões de queixa, muito melhor. Mas estava eu a dizer que se toda a gente se lembrasse de emigrar para o mesmo sítio, depois se calhar, isto é uma imagem inventada, ficaria tudo amontoado no mesmo sítio e ficaria a maioria das pessoas sem condições nenhumas de vida. Mas, por exemplo, nós que estamos aqui na Europa, e há outros locais do mundo, mas eu vou dar o exemplo da Europa porque é o que nos estava aqui mais próximo. Nós passámos muitos séculos, nós não estou a dizer que tenhamos sido nós mesmo, eu, Francisco, aqui a Cláudia, mas pronto, nós aqui na Europa passámos séculos a colonizar outros países, né? E a retirar-lhes tudo o que pudéssemos, desde escravos a tudo, pronto. E agora custa-me um bocadinho que estes países, chamados países desenvolvidos, não deem, ou seja, não ajudem. O que faz falta a esses países para ficarem assim é, para já, limparem de lá a corrupção e tudo mais, que também há lá muita gente a aproveitar-se disso, mas é a educação, deles mesmo, de ensinar-lhes a fazer as coisas, não dar o peixe, ensinar-lhes a pescar e começarem a evoluir, porque quantos países, chamados países subdesenvolvidos, são riquíssimos em petróleo, em diamantes, em outras coisas,
E quem é que lá estão a explorar isso? Né? Chineses, americanos, todos menos os locais. E depois admiramos-nos de um fenómeno que também nos tem batido um bocadinho à porta, felizmente não no nosso país para já, que é do terrorismo. E quando nós ouvimos falar de terrorismo, o que é que nós lembramos logo de quê? Atentados à bomba, aquela malta que desata os tiros agora para dar cá aquela palha no meio de uma cidade qualquer, mas existem outros tipos de terrorismo e há alguns que na maioria das pessoas não se apercebe e que podem ser muito perigosos. Por exemplo, eu como trabalho na área de desenvolvimento de software, isto para nós é um pânico todos os dias, que é, qualquer dia se uma organização de hackers, e eu não estou a brincar, neste momento há equipas que fazem turnos, e então com esta história da guerra, porque não são só os russos, né? Também do lado de cá, na luta contra o terrorismo informático, os hackers, né? Ou na luta para desenvolver software malicioso para o outro lado, não é? Agora, o problema é quando há um grupo destes que consiga infiltrar-se. Vamos imaginar que o nosso país não é só invadirem a página da EDP ou de outras companhias dessas, imaginem ficarem sem internet, sem eletricidade, sem poderem fazer transações bancárias, sem conseguir pôr gasolina. Nós estamos dependentes da informática para tudo, não é? Então, com este tipo de terrorismo, não se colocam bombas, mas conseguimos pôr o mundo num caos, não é? Mas o tipo de terrorismo que nos vem logo à cabeça é este, não é? Ainda por cima, com as notícias que estão sempre a acontecer, começamos a associar isto a uma zona específica do globo e a essas nacionalidades, que são todos os bandidos, e depois vêm misturados com os refugiados, não é? Para a Europa. E a malta começa a dizer, pois, por causa de virem para cá, é que houve, por exemplo, como há poucos anos, o Charlie Hebdo, ou o atentado do Bataclan, ou até aqui mesmo no aeroporto de Bruxelas. Mas a culpa não é dos refugiados. Nós temos que começar a tomar, nem dos imigrantes, temos que começar a tomar atenção a isso. Vamos ver uma coisa. Os muçulmanos serão todos terroristas? Não, é uma minoria. E são pessoas como nós. E como os jornais que vendem boas notícias fechavam na falência, nós muitas vezes passam-nos ao lado de notícias como estas, deste rapaz que emigrou, penso que foi para a Bélgica, com 25 anos, e quando era refugiado sírio, e quando alugou uma casa, na Alemanha, e mudou-se para lá, encontrou 150 mil euros dentro de um armário, escondido debaixo ali de uma gaveta. E o que é que ele fez? Deus, uma instituição portanto, quem tinha dado o apartamento foi uma instituição de organização de caridade, e ele deu 150 mil euros, não ficou com eles. Como veem, pessoas boas existem em qualquer lado, e pessoas más também. Quantos portugueses que são menos bons é que não conhecem? Portugueses, ou aqui ocidentais, europeus, brasileiros, norte-americanos, o que seja. Só que nós temos a mania depois de começar a ver isto tudo enviesado, não é? Então ele devolveu tudo na hora, uma alma nobre. Mas nós ficamos muito revoltados, eles vêm misturados, porque se calhar em cada 1000 destes vem um ou dois que foram treinados por Al-Qaedas ou companhias limitadas e que estão aqui para destabilizar isto tudo. Ok, é um problema, sim. Mas nós temos que olhar para estas pessoas, o grosso maioria delas não estão a fazer isto nem por terrorismo, nem por prazer, nem nada. Estão a fugir de casos como este, por exemplo, Guerra da Síria. Estão a ver esta rua aqui? Isto ficava numa terra chamada Homa. Em 2011, estão a ver, isto podia ser aqui uma rua das Caldas da Rainha. E em 2014 é exatamente a mesma rua, a fotografia tirada no mesmo sítio. Mas isto não foi só numa rua, foi num país inteiro. Está aqui o SUC de Alepo em 2007 e em 2013. Ou o hospital, né? De um ano para o outro, 2012 2013, parece que estamos a ver um filme daqueles de Hollywood. Ou uma mesquita,
Enfim, e os exemplos destes são muitos. E elas são pessoas exatamente como nós e que muitas vezes têm que fazer das tripas coração para conseguir criar os filhos e dar-lhes alguma brincadeira e alguma perspectiva de vida diferente, bem disposta, no meio disto, não é? Pessoas exatamente como nós. E por falar em pessoas exatamente como nós, convém não esquecer o passado recente. Estes refugiados, sabem quem eram? Não estavam a fugir de África nem nada disto. Estavam a fugir da Albânia em 1991, a fugir da Albânia para a Itália. E a Albânia já é um país europeu, não é? Não é assim tão longe. Mas se recuarmos um bocadinho mais, tivemos muitos e muitos refugiados europeus a fugir da Europa para os países que nós agora não os queremos receber, a fugir da guerra. Não é? Não só para a África, como para os Estados Unidos e até mesmo para o Brasil, América do Sul em geral. E até um português que ficou muito conhecido, que deve ter, enfim, uma alma mesmo muito nobre, o Aristides de Sousa Mendes, que não obedecendo às ordens do Estado português, e lembro que nós vivíamos numa ditadura, não é? Safou uma série, mas muitos judeus, dando-lhes um visto para Portugal e arriscou a sua vida com isso. E lá está, os anos mudam, mas os problemas continuam a ser os mesmos. Isto no caso dos refugiados. No caso da imigração, eu às vezes custa-me um bocadinho, e não estou, atenção, aqui não vamos falar de política, mas às vezes custa-me um bocadinho ver argumentos anti-imigração completamente descabidos num país que é maioritariamente de imigrantes não há muito tempo, não é? O que aquelas pessoas querem é ir à procura de uma vida um bocadinho melhor, tal e qual como nós fizemos e ainda fazemos para N países. Nos anos 60 nós passávamos assalto, não era? Para França, Suíça, Luxemburgo. E ainda hoje temos portugueses em todo o lado. Não estou a perceber, então nós podemos ir para os outros países e os outros que têm mais necessidades que nós não podem vir para o nosso? Mas eles não estão a tirar nada a nós, não é? Já vou falar disso, eles não estão a tirar nada a nós. Como é que nós podemos resolver isto? Com arames farpados e proibições? Se calhar não. E sim, existe o problema do terrorismo e de alguma criminalidade que vem. Mas aquilo que eu tinha dito há bocado é, em vez destes países mais nórdicos, chamados países civilizados, andarem a querer a minha reda de para lá, não é? Sempre a juntar cada vez mais, era fazer uma distribuição diferente e investir nestes países, tantos deles que com excelentes pessoas e inteligências, mas não era para os explorar. Por exemplo, agora uma coisa que está na moda e na área do software, isso vê-se muito, que é, como em Portugal se paga, vamos imaginar, 800 e tal euros ou 900 para fazer helpdesk informático, então fecha-se o departamento e abre-se na Índia, que eles são super inteligentes e têm cursos universitários na área, né? E paga-se meia dúzia de tostões, e ainda por cima falam inglês. N empresas que estão a fazer isto. Não é esse tipo de ajuda que eu estou a dizer, é importante para eles, mas pagar-lhes de outra forma, porque se o investimento não for assim de explorar, né, o mundo começa a ficar todo mais equilibrado. Ora, se eu viver com dificuldade em qualquer zona, né, e se essa zona onde eu viver começar a desenvolver, se calhar deixo de ter vontade de ir para outra, ou mesmo que vá, mas começa a ser menos. Trocas haverá sempre e é saudável. Mas nós também, depois, tem acontecido uma coisa muito curiosa nos últimos anos, que é, referências da informação têm deixado de ser assim tão referências. Primeiro, bem, por dois motivos. Primeiro porque qualquer pessoa agora pode dar uma notícia, né?
Qualquer pessoa tenha redes sociais, conta algum episódio que lhe aconteceu na vida. E ainda por cima as pessoas têm a tendência de partilhar notícias sem ver a fonte e sem confirmar se aquilo é verdade. E então, fake news é com fartura. E depois, porque o jornalismo, isento, muitas vezes deixou de ser assim tão isento, porque querem vender e é à pressa. A pressa não interessa a qualidade, é quem diz primeiro. E isso é mau. E depois às vezes começa-se a apresentar notícias como, se eu for assaltar ali um banco, pronto, o senhor de 50 anos perdeu a cabeça e foi assaltar um banco, né? Mas se calhar, se eu for de outra nacionalidade, já não dizem isto, fazem questão de dizer como se aquela nacionalidade é que fossem os bandidos, né? X pessoa de tal país, né? E depois as pessoas começam a dizer, pois, vem para aqui, essa gente de fora são iguais a nós. E mais, eles não nos estão a tirar nada, a não ser aqueles que muitas vezes até estão a ser explorados, que estão ilegais. Mas quem está aqui a trabalhar está a descontar para a segurança social, para tudo, tal como nós, não é? Ou seja, as reformas que alguns já terão agora e outros, vamos ver, se quando chegar a minha vez ainda vou ter ou não, mas vamos pensar pela positiva, que teremos, não é? Também estão a ser suportadas por estas pessoas que vieram de fora, não é? Tal e qual como nós, quando fomos para a França e tudo mais, fizemos o mesmo lá. Ou seja, até uma ajuda e, enfim. Mas, para não ficarem a pensar que eu estou aqui revoltado hoje, porque não estou, vamos ver, tem o Espiritismo. O que é que o Espiritismo tem a dizer sobre isto? Se calhar também tem alguma coisa a dizer. Para quem eventualmente estiver aqui pela primeira vez, vamos só fazer um pequeno resumo do que será o Espiritismo. Ora, ali em meados do século XIX começou a existir um fenómeno que ficou conhecido por mesas girantes, que era, na altura não havia internet, nem televisão, nem cinema, nem nada, e as pessoas, vejam bem, para passar o tempo depois de jantar, juntavam-se a falar umas com as outras, nas soirées. E então começou a existir o hábito das pessoas se juntavam-se e depois colocavam as mãos em cima das mesas e as mesas começavam-se a mexer e a dar toques no chão, enfim, ou a levantar mesmo. E para a maioria das pessoas isto era um passatempo, mas para algumas pessoas o que chamou a atenção, mas porque é que isto está a acontecer, não é? E uma dessas pessoas que num primeiro momento nem sequer queria estudar isto, porque achava que enfim, que era um truque de ilusionismo ou assim, foi o Sr. Hipólito Rival, que era um educador e professor muito conhecido em França, e que começou a estudar este tema. Primeiro, foi tentar perceber o que era aquilo, depois uma mesa não pensa. Se a mesa começou a falar connosco, ou seja, então dá um toque se a resposta for sim, dá 2 toques se a resposta for não, estou a inventar. Ora, a mesa não tem cérebro, como é que ela conseguia decidir se queria responder sim ou não, não é? E ele a fazer, isto é de uma forma muito resumida, a fazer a questão como é que a mesa conseguia responder, a mesa respondeu-lhe que não era mesa nenhuma, não é? Era pessoas como nós, que já estavam do outro lado da vida, e que faziam mexer a mesa. Então ele decidiu estudar isto, e houve uma série de livros, que lá já vou dizer quais são, que serviram de base do Espiritismo, e que ele assinou como Allan Kardec, como pseudónimo, por 2 motivos. Primeiro, ele não queria que as pessoas comparassem os livros, porque ele era muito conhecido na época e tinha muitos livros já publicados na área da educação, que não queria que as pessoas comparassem os livros pelo nome dele. E depois, também porque não foi ele que escreveu os livros, foram os espíritos que ele só ajudou a organizar. Então, os livros são o Livro dos Espíritos, a parte filosófica do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a parte experimental, científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma visão sobre os Evangelhos ou aquelas partes que nós achamos mais difíceis de perceber numa linguagem mais contemporânea e do ponto de vista espírita, e algumas coisas que nós até, quando lemos na Bíblia, pensamos não faz sentido nenhum e de repente ganham uma nova dimensão. O Céu e o Inferno, que é um livro muito bom,
e a Gênese. O Céu e o Inferno fala, por exemplo, na segunda metade do livro vem pessoas que já partiram para o lado da vida, descrever como é que foi a vida delas na última encarnação cá, e a dizer como é que estão lá. E nós começamos a ver aqui uma relação entre sermos melhorzitos ou mais bandidos do lado de cá, e se estamos lá mais ou menos felizes. E a Gênese aborda muito a origem do universo, os milagres de Jesus, dando-lhe uma explicação, enfim. Então, podemos dizer que o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais. Como ciência, estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Como filosofia, compreende estas consequências e morais que resultam desse estudo. E como moral, dá um roteiro para as nossas vidas, porque a partir do momento que nós começamos a entender este tipo de conhecimento, depois começamos a tentar melhorar-nos a nós próprios, porque aqui o objetivo é melhorar-nos individualmente. Só mais um bocadinho de resumo. Os 5 pilares do Espiritismo. O Espiritismo está assente em 5 pilares, que é a existência de Deus, a imortalidade do Espírito, ou seja, a vida há só uma, temos várias existências ao longo da eternidade, vá. A comunicabilidade dos espíritos com os espíritos que estão, como nós, no mundo de carne temporariamente, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, que o planeta Terra não é o único planeta habitado neste vasto universo. Ora, feito este resumo, há aqui um ponto onde eu queria chegar, que é, alguns opositores do Espiritismo, um dos argumentos que dão contra o Espiritismo, ou mais concretamente contra Allan Kardec, visto que a argumentação é tão rica e tão profunda nestes livros, que depois têm que ir buscar coisas ao lado a ver se conseguem atingir, né? Então existe, e conseguem encontrar com alguma frequência, na internet alguns artigos de algumas igrejas evangélicas, por exemplo, ou pessoas diversas a dizer, a acusar que o Allan Kardec era racista. Então, seria mesmo racista? E baseiam-se muito num texto. Esse texto está no livro A Gênese, capítulo 13. E o que é que esse texto diz? Eu vou ler aqui resumidamente. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Fora com efeito impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distingue do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. De facto, quem lê isto assim, fora do contexto, do nada, caindo assim do céu, isto parece muito agressivo, não é? Parece mesmo que o senhor é racista. Mas não. E vamos aqui explicar uma coisa. Vou tentar dar um exemplo. Imaginem não, que isto se calhar qualquer dia acontece mesmo. Aqui, a Catarina é uma pessoa muito inteligente, é? E é mesmo. Então, agora apanhei-te. Mas você sabe que é um bocadinho mentira. Vamos imaginar o seguinte. A Catarina faz aí uma descoberta qualquer numa área, olha, física, que é a tua área, e dá aí um passo em frente na evolução da humanidade, aqui do nosso planeta. Daqui a 200 anos, quando derem a teoria que a Catarina instituiu na escola, bom, esta teoria teve esta importância, muito boa e tal, e depois vão mostrar também, se calhar, a história da vida da Catarina, que foi uma pessoa assim, assado. Ora, aquilo que hoje, aos nossos olhos, parecem coisas perfeitamente normais, e serão, daqui a 200 anos, se calhar nós ao olharmos para aquilo que nós fazemos hoje, vamos achar que nós somos uns selvagens.
E não é preciso ir muito longe. Vejam bem que por volta do ano 2024 havia famílias que estavam a jantar e nem se olhavam bem uns nos outros, estavam só agarrados ao telemóvel. Ou vejam bem que as pessoas atiravam-se para o meio dos cruzamentos no carro e depois era tudo a apitar no meio do trânsito a ver e depois estar alguns traços contínuos, não sei o quê. Ou seja, coisas para nós hoje são banais, e estou a dar coisas assim meio a brincar, né? Daqui a 200 anos já não serão. E a mesma coisa acontece aqui. Nós temos que ver que o Allan Kardec vivia em Paris, que era o centro do mundo na época, no século XIX. Numa civilização que, para explorar países em África ou na América do Sul, dizia que a Europa era era o povo civilizado, não é? Porque dava jeito. Porque isto sempre, ao longo da história, foi sempre uma questão de forças, não é? Por exemplo, a mulher, houve uma altura que se questionava se a mulher teria alma, não é? Ou se os escravos teriam alma. Dava jeito, não é? Porque não tendo alma, eram inferiores, não tinham alma, podia-se fazer o que quisesse, não é? Hoje, por exemplo, nós discutimos, alguns de nós, se os animais têm alma. Nós sabemos, pelo lado do espiritismo, que não é um espírito exatamente como o nosso, é um princípio espiritual. Mas sim, nada dá pulos no universo. E nós temos deixado de ver as coisas assim, que nariz assim para baixo, assim, não, aquilo e é tudo, não. Ora, ele vivia nesta época. E então, uma época em que havia escravatura ainda em muito sítio. E em que de facto se pensava que os europeus eram civilizados e o resto não. Mas tudo aquilo que ficou escrito, quer nos 5 livros da obra básica, quer na revista espírita, que entretanto a Federação Espírita Brasileira juntou em 12 volumes, todos os meses saía uma revista espírita lá da Allan Kardec. Tem aqui muita coisa escrita que nós conseguimos ir perceber qual era a ideia do senhor, se ele era mesmo racista ou não. Isso aquilo foi algo que caiu ali fora do contexto. Então como é que ele pode ser racista se, por exemplo, na Revista Espírita de junho de 1867 ele diz o seguinte: do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e origem idênticas. Chega-se à consequência capital da igualdade de natureza e a partir daí à igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e à abolição dos privilégios de raça. Eis o que ensina o Espiritismo. Isto no século XIX é muito à frente de se dizer. Ou seja, como é que isto pode ser considerado racismo? Não. Mas enfim, era o costume daquela época e foi assim que saiu aquela outra frase. E ele aqui aborda uma parte muito importante, que é: nós podemos ser uns mais altos, outros mais baixos, uns homens, outros mulheres, podemos ter diferença na cor, no tom da cor de pele, mas nós somos todos feitos das mesmas coisas. Aqueles que, não sendo espíritas, acreditam que alguma coisa sobrevive à morte do corpo físico, normalmente acreditam no corpo, né? Claro que têm que acreditar mesmo que o veem, e depois num espírito, ou numa alma, ou uma energia, chamem-lhe o que quiserem. Mas os espíritos explicam-nos que isto não é bem assim. Isto aqui está só assim esquematizado para nós percebermos, porque isto, entretanto, é tudo interligado. Então, segundo o que eles explicam, nós somos de facto compostos por um corpo de carne, aqui, quando estamos aqui encarnados, pelo Espírito, que é algo que não se vê, que é a centelha divina. Quando Deus nos criou à sua imagem e semelhança, não foi com 2 bracinhos e 2 perninhas. Foi assim com isto que nos faz pensar, é algo que não se vê. E depois, no meio, ou seja, o que faz a ligação entre o corpo físico e essa centelha espiritual entre o espírito, é um corpo espiritual a que no espiritismo se deu o nome de perispírito. Para nós, isto não é matéria.
mas os espíritos dizem que sim, que é matéria num estado que a nossa ciência ainda não está preparada para perceber. Ora, quando eu desencarnar, por exemplo, o corpo vai para o cemitério, vai para cremar, olha, façam-lhe o que quiserem, não me importa para nada. O que é que sobra? Sobra isto. Então, quando, imaginem, se um médium vidente me vir a passar aí na rua, vai dizer, eu vi o espírito do Francisco. Nós, de facto, dizemos isso para facilitar, dá jeito linguisticamente. Mas o que viu foi o perispírito. E, aliás, essa é a explicação. Por exemplo, eu não estou barrigudo. O perispírito é que está a dar essa forma. E, pronto, tem que fazer dieta aqui ao perispírito. Então, isto muda todo um conceito. Por exemplo, nós muitas vezes temos o costume de dizer, eu tenho um espírito. Não. Eu sou um espírito, eu estou temporariamente num corpo de carne, está bem? Então, ficamos a saber que diferentes, nada. Não somos mesmo nada diferentes. Calhou termos nascido aqui neste cantinho que, por enquanto, nos deixa sossegados e pronto. E que, por muitas dificuldades que nós tenhamos, quando nós olhamos para outras realidades do nosso planeta, percebemos que somos uns privilegiados, não é? E essa história das fronteiras, isto visto do espaço não se vê nada, não há lá nenhuma risquinha a dizer aqui é Portugal, ali é Espanha e tal, como veem, são pedaços de terra. E aqui também não se vê as diferenças entre as cores destes aqui muito brancos e muito louros, ou aqui mais escuros, não há nada disso. Mas mais, nós às vezes passamos aqui a vida a guerrear, nós temos piada, porque não devia existir guerras, é verdade, mas depois no dia-a-dia nós guerreamos no trabalho, com algum colega que gostamos menos, ou em casa, com o marido ou com a mulher, ou no trânsito, pronto. E entretanto chega só aqueles pontos também das guerras em que morre tanta gente, infelizmente. Mas se nós nos afastarmos um bocadinho, e por exemplo, no ano 2013, uma sonda da NASA com o nome de Cassini, quando ia passar pelos anéis de Saturno, virou para trás, e já não é a primeira vez, já há 30 anos atrás já houve uma Voyager que fez o mesmo, mas esta fotografia aqui já tem mais qualidade. E tirou uma fotografia, aqui mesmo a passar ao pé de Saturno, tirou uma fotografia ao planeta Terra. Isto está ali. Estão a ver o tamanho dos vossos problemas? Não é? Olha, está aqui a Rússia, a Ucrânia, o Israel e tudo, está aqui os nossos problemas de trabalho, está aqui tudo, não é? Nós somos menos do que um grão de areia no universo e temos que começar a mudar esse chip, porque nós de facto somos mesmo todos iguais e estamos todos a ir em direção à felicidade e ao auto-melhoramento, com a ajuda uns dos outros. Pronto, todos nós conhecemos pessoas mais teimosas e que nos tiram do sério e não sei o quê. É verdade. Pronto, estão na sua fase de evolução. Também é para nos exercitar a paciência, temos de ter calma. Então, perante Deus, não interessa nada se nós somos muçulmanos, budistas, se somos ateus ligados aí não, é só o que o materialismo diz aqui é, aos judeus, ou pagãos, ou das wicas, ou cristão, porque somos mesmo todos iguais, quer fisicamente, o cérebro de uns, estão a ver, está aqui o cérebro de um chinês, de um europeu e de um africano, mas são todos iguais. Mas é isto que estou aqui a mostrar fisicamente também acontece espiritualmente, nós somos mesmo todos iguais e somos todos filhos do mesmo Criador. Conclusão. Pronto, aquela história daquele anúncio que havia antigamente, né? Todos diferentes, todos iguais. E há pessoas tão bonitas, independentemente do tom de pele ou do cabelo. E nós temos que começar a respeitar não só a origem das pessoas. Alguma coisa contra aqueles que não têm cabelo? Não. Zerinho. Nós temos que começar a não julgar as pessoas pela origem, pelo tom de pele, por estarem no seu país de origem ou não, até porque eu acho que é bastante corajoso. Por exemplo, já viram
a quantidade por exemplo, este país, eu trabalho com algumas pessoas de quem é esta origem e diz-me alguma coisa. Existem muitos brasileiros que vêm para cá. Eu às vezes estou a falar com alguns deles e ponho-me a pensar, a imaginar ao contrário. Portanto, imaginar que éramos nós que estávamos a emigrar para o Brasil, pronto, que estávamos cá numa situação que talvez lá fôssemos encontrar uma vida melhor. Deixar a família para trás, amigos e tudo mais, atravessar o Oceano Atlântico para ir parar a um país que ainda por cima é frio comparativamente com o Brasil, né? Em que as pessoas, se calhar, nem nos tratam muito bem porque nós temos um sotaque diferente. É muito duro. E quem diz isto diz do Azerbaijão ou de onde for. E é uma tolice, ainda por cima porque nós também já sofremos muito na pele, nós, estou a falar dos portugueses, mas eu nem ligo a nacionalidades. É uma tolice. E o mesmo se passa com as religiões. Eu uma vez ouvi uma hindu dizer uma coisa que nunca mais me esqueci. Ela estava a comparar as religiões, ela estava-se a basear só em quatro religiões principais. E ela estava a comparar essas 4 religiões como se fosse a base de uma pirâmide, não é? Parecem todas diferentes, mas depois vão todas ter ao mesmo ponto. Então ela estava a comparar o ponto da pirâmide a Deus. E é mais ou menos isso. Consoante a crença que nós temos, todos nós adoramos o mesmo Deus. Há alguns que dizem que não, o meu Deus é melhor que o teu, mas isso é uma infantilidade, porque o Deus é tudo igual, é tudo o mesmo, independente de termos religião ou não. E temos que começar a ter mais respeito e até estudar quantas coisas é que não haverá noutras correntes de pensamento que até nós, olha que giro, nunca tinha pensado nisso, não é? Conclusão, nós andamos todos aqui neste planeta que é uma escola, para melhorarmos, e como viram aquela fotografia, nem é um planeta muito grande. Minorca mesmo. E se nós estamos num ciclo de reencarnação, não é? Desta vez nascemos em Portugal, aqueles que nasceram aqui em Portugal, não é? Na próxima vez, continuamos neste planeta, podemos nascer no Iraque, nos Estados Unidos, no Canadá, na Índia, onde for, onde der jeito para aquilo que nós tivermos que fazer para o nosso melhoramento. E então temos que começar a deixar de olhar de lado para outras origens, porque muitas vezes nós também já tivemos aquela origem ou vamos vir a ter, pronto, não é? E eu acho piada às vezes quando conheço alguém racista, e aquela conversa do vão para a vossa terra e não sei o quê, e eu pensar assim, fogo, tudo bem que não fica a desejar isto, não é? Mas como é que será se a consciência deles, ou quando a consciência deles ganhar consciência, desculpem a expressão assim, mas qual terra deles, não é? e como é que se sentirão de lado depois quando perceberem, o que eu fiz foi uma grande tolice. E depois, em casos mais extremos, até podem passar pelo mesmo. Mas pronto, a bibliografia foi maioritariamente a obra base.